Sou Alice Follman, terapeuta holística. A velhice significa o direito que cada ser humano tem de viver muito, mas com muita dignidade. Aonde ocorre a violência? E quais os tipos de violência? Bom, violência contra o idoso ocorre no mundo inteiro. É um fenômeno. E a maioria trata como normal. E muitas vezes não vem à tona. Os idosos sofrem de maltratos dentro de casa. E a maioria fecha o olho e faz de conta que não enxerga, que é normal. Também ocorre a violência muitas vezes na sociedade. São tratados de forma negativa, pelo fato das pessoas terem uma visão negativa do envelhecimento. Pelo fato dos idosos não estarem produzindo e ganhando uma pequena aposentadoria. E as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão ativas, elas pensam que os idosos podem serem descartados. Pensam que são um peso morto ou um estorvo. Existe também a violência em relação aos ricos e aos pobres, aquelas que ocorrem pela desigualdade social. Entre os ricos, com frequência, eles são bajulados por familiares e parentes ansiosos em botar a mão na parte da herança, que acham que é de seu direito. A violência e a exploração vem de uma forma camuflada, uma hipocrisia, ou como um golpe financeiro bem sutil e traiçoeiro para tomar o capital dos idosos. E isso é violência. O pobre, ele é excluído, ele é abandonado, ele é recriminado. Tem também as violências mentais, morais, do dia a dia, dentro do próprio convívio do idoso. Forma de comunicação, a violência psíquica. Os idosos são menosprezados, discriminados. Como consequência, isso traz tristeza para os idosos, isolamentos, solidão, sofrimento mental e enfraquecimento, depressão. São ditos para os idosos expressões como estas: você não serve para nada. Você já deveria ter morrido mesmo. Você já é uma bananeira que deu cacho. Você só serve para dar trabalho. Ou coisas parecidas assim são falados para eles. Muitas vezes as pessoas também nem dizem nada, mas o idoso já sente. Há muitas formas de abuso psicológico. Pode ocorrer por palavras ou por meios e atitudes, atos e comportamentos dos que cuidam deles. O sofrimento mental por esse tipo de maltratos contribui muito para a depressão, para a autodestruição e até tentativa de suicídio ou até mesmo o próprio suicídio. Nesses casos, os mais pobres e doentes são os que mais sofrem. 62% sofrem por violência psicológica. Existe a violência que causa danos físicos. Os idosos são tratados a tapas, chutes, pontapés, beliscões, puxões de cabelo, das várias formas possíveis. E isso pelos próprios cuidadores. Também a violência social.
são agredidos verbalmente nas filas de banco, não poder subir no ônibus, não dar acesso a cadeirantes e muitos outros abusos contra os idosos, deboches, cinismo, bullying, tudo isso é considerado violência. Pesquisas apontam que 70% das violências contra os idosos ainda nem aparecem nas estatísticas. Cerca de 17 mil idosos morrem no Brasil por causa de violências e doenças. E isso também ocorre no mundo inteiro, a nível internacional. A gente sabe que existem violências, que existem abusos físicos, abusos psicológicos, abandono, negligência, abusos financeiros, econômicos, autonegligência, até abusos sexuais. Existe também o Observatório Nacional dos Idosos para dar atenção e ajudar a prevenir violência contra os idosos. E cada município pode contribuir para o enfrentamento contra a violência contra os idosos, conscientizando a sociedade perante as causas. Este programa de Bem com a Vida já vem sendo uma das formas de conscientização. Todos nós temos a obrigação de denunciar e nos mobilizar de alguma maneira para ajudar. Como o cuidador de idoso deve fazer, ser, e o que envolve o cuidador dos idosos? O cuidador deve ter conhecimento sobre a vida do idoso. Que cuidados o idoso deve ter e quais ele precisa? Como se comunicar com o idoso? Dialogar sempre. Tirar um tempo para conversar. Fazer o idoso falar sobre si mesmo. Pedir a opinião dele. Fazer os idosos participar das rotinas do dia a dia. O cuidador deve ter também autonomia, ter condições de avaliar e de tomar decisões quando necessárias sobre a saúde e sobre o meio onde o idoso vive. Ele também deve estar disposto para o que der e vier, ter paciência, saber respeitar o desejo dos idosos, a forma do tom da sua voz, a forma como toca o idoso, a expressão facial de quem cuida do idoso. Tem que ter essa percepção de que o idoso percebe tudo isso. E também falar frases curtas, falar devagar, evitar muitos ruídos. E é necessário chamá-lo pelo nome e não por apelidos como tiozinho, vovozinho e coisa parecida. Sorrir, tocar com afeto e carinho o idoso. Aí ele se sente seguro e amparado. O cuidador também deve conhecer os sentimentos do idoso. A ansiedade aumenta quando se sente desamparado. Respeitar o seu território, o seu espaço e as suas coisas. Todos nós temos, e ele também tem o direito de ser respeitado. Respeitar também o desejo do idoso saber sobre doenças e informá-lo, deixar ele a par sobre a rotina do dia a dia. Deixar o idoso falar em voz alta sobre seus sentimentos e pensamentos. Isso ajuda o idoso no seu descanso e no seu relaxamento. É necessário ele botar para fora o que ele pensa, o que ele sente. Então o cuidador tem que deixar, e muitas vezes o cuidador não deixa, não tem paciência. E o cuidador também precisa transmitir segurança e esperança para o idoso.
Isso faz parte com que ele fica mais ativo e positivo. Aumenta a sensação do seu bem-estar e melhora a saúde do idoso. O cuidador deve ter boa saúde também, ele próprio deve ter boa saúde. Ser compreensivo, ter ética, saber respeitar, ser tolerante, paciente e calmo. Sempre valorizar o idoso pelo valor que o idoso tem. Ter uma visão positiva da valorização da pessoa idosa, por sua experiência de vida e pela contribuição que o idoso deu à sua sociedade. Também quero dizer a você, idoso, não coloque restrições, não se incomode quando alguém quer te ajudar. Ser ajudado não é um obstáculo. Você pode ser ajudado, você merece ser ajudado. A gente sabe que você aprendeu a ajudar os outros, mas chega um momento que você merece receber ajuda. E saber que existem pessoas que gostam de você, que querem conversar com você, ou ajudar a tomar as melhores decisões, isso é uma bênção e conduz para uma vida muito mais saudável. Eu quero estender a gratidão a todos os idosos e aos que estão assistindo a esse programa, e minha gratidão a toda a equipe da TV Interativa por poder participar desse programa. E se você quer